Olá, bem-vindo ao canal, meu nome é Dara e esse é o Seja Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a nossa semana de 17 a 23 de novembro. Preparai-vos, parei de pegar o nome aqui, preparai-vos para a vinda do esposo. Então a gente vai começar falando, lá na parte de estudo do Vem Segue-me para crianças, só que eu vou colocar uma abordagem um pouquinho diferente. Então, o primeiro tópico da semana, na parte dos adultos, tá? Então aqui tem o resumo do que vai ser falado, aqui um resuminho do que vai ser falado, um pouco sobre a história da igreja. Muito bom você ler se tiver tempo. E aí a gente vai pro primeiro tópico dos adultos, tá? Que fala assim: Jesus Cristo me chama para rejeitar Babilônia e servir a Sião. E aí tem aqui o enunciado para você ler. Como aqui a gente fala sobre dinâmicas para crianças, a gente vai aqui na parte de sugestões para ensinar as crianças e vamos ver o título, que é O Senhor quer que eu me afaste do mal e do mundo. Se você ver a dinâmica lá da Babilônia e essa das crianças, vai ser praticamente a mesma coisa, só que dito para públicos diferentes, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Muita gente me fala, por que você não faz o Vem Segue-me para adultos, que é o que segue seu canal e tudo mais. Aqui, comigo, eu trago dinâmicas para ensinar o evangelho para crianças pequenas e para adolescentes. E essas dinâmicas eu também utilizo na minha classe de membros novos e visitantes. Eu uso as mesmas coisas, inclusive eu tenho alunos meus que me seguem aqui no canal e sabem que eu tô falando a verdade, que eu faço as mesmas dinâmicas, que é uma forma da gente aprender. Todo mundo aprende se divertindo, a gente aprende melhor se divertindo, quando a gente absorve mais o conteúdo. Então, é isso, gente, dá para utilizar para qualquer tipo de público, beleza? Então eu vou começar falando do primeiro tópico da semana, que é o Senhor quer que eu me afaste do mal e do mundo, que vai abranger Doutrina e Convênios, sessão 133. Você e seus filhos podem listar alguns lugares e situações dos quais o Senhor deseja que nos afastemos. Depois, vocês podem comparar esses lugares e situações com a definição de Babel, Babilônia, no Guia de Estudo das Escrituras, Biblioteca do Evangelho. Em seguida, leia Doutrina e Convênios, seção 133, versículos de 4 a 5 e o versículo 14. O que significa deixar Babilônia? Que está especificamente no versículo 5. Você também pode fazer uma lista semelhante de lugares e situações em que o Senhor nos convida a estar. Em seguida, pode comparar essa lista com a definição de Sião no Guia de Estudo para as Escrituras, no Guia para o Estudo das Escrituras, perdão. Então, essa é uma dinâmica que foi bem legal. A gente já fez, já falou de um assunto semelhante quando nós falamos de permanecer em lugares santos. Isso já foi falado anteriormente, quando a gente também falou, sobre deixar, as coisas do mundo e buscar coisas melhores. Então a gente já falou desse assunto. É um momento legal para você revisar, relembrar com a tua criança, com a tua classe, o que eles entenderam desse assunto, o que eles absorveram com esse assunto, tá? E aí aqui em casa a gente começou, então eu comecei com a chamada, eu sempre faço uma chamada para ele entender que nós, naquele momento, nós vamos começar o estudo das escrituras, que é o devocional aqui em casa. Comecei com a chamada, depois veio o primeiro hino, a primeira oração, e aí a gente começou com o nosso estudo. E eu comecei falando assim para ele, falei: filho, a gente vai assistir um vídeo muito especial e você precisa prestar atenção. Você já assistiu esse vídeo, mas dessa vez você precisa prestar atenção em uma escolha que vai acontecer. E o vídeo que eu usei como apoio foi o vídeo A Escolha de Miguel, da série Uma Fé Cada Vez Mais Forte, que é uma série que eu amo muito, eu uso muito ela aqui. Eu vou deixar o nome certinho aqui no vídeo e na descrição também dos comentários, eu vou deixar o link só para você clicar e acessar, tá bom? E aí então, a gente assistiu esse vídeo. Esse vídeo, A Escolha de Miguel, ele retrata, fala sobre o dia do Senhor, mas o Miguel, então, ele tem que fazer uma escolha entre guardar o dia do Senhor e se divertir em uma festa que vai ter, E como aqui a gente está falando sobre as coisas do mundo, sobre Babilônia, se você não entende muito desse assunto, é interessante que você
leia as definições antes de ensinar aos seus filhos, ou a sua família, ou a sua classe, tá bom? E aí então a gente assistiu esse vídeo, e aí eu falei pra ele, você viu? O que o Miguel sentiu quando ele fez uma escolha errada? E o que ele sentiu depois, o que a mãe dele sentiu quando ela fez a escolha certa? E aí, né, o meu filho ele ficou meio assim, ele respondeu do jeitinho dele, eu não esperava que fosse, né, uma resposta elaborada, porque o meu filho tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos. E aí, mas nesse meio termo eu senti aí o que ele estava absorvendo, o que ele estava entendendo ou não. E isso é muito importante, tá? Você fazer perguntas. E aí eu falei pra ele, filho, quando o Miguel fez uma escolha errada, ele sentiu um alerta, né, uma advertência do Espírito Santo. Lembra que a gente falou do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não grita, ele fala baixinho, então a gente precisa saber ouvir. E algumas coisas acontecem que não são muito legais, que a gente tem que deixar. Nós chamamos de Babilônia, que é coisas que são do mundo, coisas e situações que não fazem parte de um lugar santo. E eu não entrei muito em detalhe nisso, porque a pessoa com quem eu estava falando era o meu filho com 4 anos, então eu não quis entrar em detalhe de coisas e lugares que não são legais, porque ele ainda não entende. Mas se você está lidando com adultos, principalmente com adolescentes, seria legal você pontuar, como pede aqui no manual, você pontuar os lugares que são como Babilônia, tá? Enfim, e aí eu falei pra ele, quando nós fazemos as coisas certas, quais coisas certas nós podemos fazer? E aí eu peguei uma foto da nossa família, minha, do meu marido e do meu filho, peguei essa foto da nossa família, peguei o papel filme, que é o plástico, né? Peguei o papel filme, abri o papel filme na mesa e coloquei a foto da nossa família no centro. Eu vou deixar o vídeo de como que eu fiz essa dinâmica depois, no final desse quadro, tá? E aí então eu pus esse no centro e aí eu falei pra ele, filho, quais coisas boas, né? Quais lugares santos nós podemos estar? E aí ele falou templo, porque o templo é uma coisa que ele ama muito. Então ele falou templo, falou igreja, falou aqui em casa, né? Casa da vovó. Ele falou alguns lugares, o berçário, que é um lugar que ele gosta bastante. E aí ele foi falando, eu falei, muito bem. E quais escolhas, né? Quais coisas nós podemos fazer para ter o Espírito Santo, para validar, né? Pra gente ter certeza que a gente tá no lugar santo, igual o Miguel. O Miguel, quando ele chegou na festa, tava super legal e depois ele começou a sentir, né, a advertência do Espírito Santo, começou a sentir aquele alerta de que ele não deveria estar lá. E como que a gente pode ter o Espírito Santo conosco? Quais coisas a gente precisa fazer ou a gente pode fazer para isso? E aí entrou aquelas respostinhas básicas, né? Oração, estudar as escrituras, ouvir boas músicas, obedecer o papai e a mamãe, e aí entrou essas respostas básicas, né? E aí, conforme ele foi falando, então eu fui enrolando, né? Passando o plástico, na foto tava aqui, eu fui passando o plástico por cima conforme ele foi falando. Plástico filme, tá? Ó, papel filme. E aí eu falei pra ele, você viu? Você consegue ver a foto aqui? Quem tá na foto? E ele falou, papai, a mãe e o Logan bebê. Que era essa foto que eu coloquei. E aí eu falei pra ele, agora nossa família tá protegida. Porque nós estamos em lugares santos, como o Logan falou. E eu optei por pegar uma foto nossa no templo, né? Pra frisar bem lugar santo. Então eu falei, a gente tá no lugar santo e nós fizemos então boas escolhas, né? Só que lembra que a gente falou das tempestades da vida? Que a gente já falou sobre isso? São aqueles dias que nós não estamos muito bem, né? Ou que algumas coisas ruins acontecem. Isso não. Quando a gente está em lugar santo, quando nós estamos em lugares santos e quando nós fazemos as coisas certas, não significa que nós nunca vamos ter dias de tempestade. Muito pelo contrário, esses dias vão vir, vão chegar. Mas sabe o que acontece? E aí, se você tiver um borrifador, é ideal, tá? Eu não tinha um borrifador, não ia comprar, então eu peguei um copo de água, molhei a ponta dos dedos
e fiz chover, e o meu filho fez chover também. Aí eu falei, e aí foi essa chuva, tipo, simulando uma chuva, né, a tempestade da vida, né, a Babilônia, as coisas ruins, a interação as artimanhas do inimigo, enfim, todas essas coisas que eu fui falando pra ele que iam molhar. E aí, né, a gente foi chovendo e aí depois eu falei pra ele, você viu? Mas nós estamos protegidos. E aí, quando eu tirei a foto assim do lado, porque eu enrolei, a foto tava aqui, e eu enrolei ela assim. Então, quando eu tirei a foto do lado, eu falei, olha, nós estamos secos aqui, a foto tá seca, a foto tá protegida. E assim é conosco também. Quando a gente se afasta de Babilônia, quando a gente decide se afastar das coisas ruins, nós ficamos protegidos. Por mais que a gente não veja, né? Tipo, a gente pensa que talvez não esteja fazendo efeito fazer oração, parece que Deus não tá me respondendo, fica sem ânimo às vezes para ler as escrituras, mas fazendo, mesmo assim, a gente fazendo essas coisinhas pequenas e simples, nós vamos criando um escudo de proteção muito forte, uma barreira de proteção muito forte contra o inimigo, contra Babilônia. Nós podemos passar pelas adversidades sabendo que o Pai Celestial e Jesus Cristo estão nos protegendo. E aí eu li para ele o versículo, eu li os 3 versículos que pedem, né, o 4 e o 5 da seção 133 de Doutrina e Convênios e o versículo 14. Portanto, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos. Santificar é quando a gente, e você vai explicando, tá? Pra criança, de repente, tem palavras que são bem difíceis. No caso do meu filho, eu falei que são difíceis mesmo. Falei, santificai-vos é quando a gente permanece em lugares santos, lembra? Santos. A gente vai se santificar, a gente vai se purificar, nós vamos ficar mais limpos perante Deus. Reuni-vos, ou seja, se junte, ó povo da minha igreja, na terra de Sião, todos vós a quem não foi ordenado que permanecesse. Deixai Babilônia, sede puros, vós que portai os vasos do Senhor. Sai dentre as nações, sim, de Babilônia, no meio da iniquidade que é a Babilônia espiritual. Então, eu falei pra ele, a gente falou de Babilônia, né, que são as coisas ruins, então não são apenas os lugares ruins, como a gente viu aqui, sim, de Babilônia, no meio da iniquidade que é a Babilônia espiritual. Mas também, né, não só os lugares ruins, como também alguns pensamentos, sentimentos, ações ruins que fazem com que a gente fique preso, né, amarrado na Babilônia. Então a gente pode sair, nós podemos nos purificar, nos limpar, né, que aí entra o arrependimento, para criarmos essa película de proteção, né, que vai nos deixar secos perante as tempestades da vida. E aí nós cantamos, eu prestei meu testemunho para ele, nós cantamos o último hino, fizemos a última oração e isso. E agora você fica com um pedacinho do vídeo, né, do que a gente fez, de como que foi mais ou menos a dinâmica. Segunda parte, então, ele fala, Jesus Cristo voltará. Eu vou ler o que pede aqui no manual. Seus filhos podem gostar de fazer um teatrinho, representando a preparação para algo, como um torneio esportivo, a chegada de uma visita importante ou um feriado favorito. Por que a preparação é importante? Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 133, versículos de 17 a 19 e o versículo 21, e peça a seus filhos que identifiquem para o que o Senhor nos convida a nos preparar. Você pode mostrar a eles a gravura do esboço dessa semana
e perguntar a seus filhos o que eles sabem sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. O que mais aprendemos com o versículo de 19 a 25, 46 e os versículos 46 a 52? O que podemos fazer para nos preparar para esse alegre evento? Você pode esconder várias gravuras ou objetos que representam coisas que podemos fazer para nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo, como ler as Escrituras, compartilhar o Evangelho ou servir a nossa família. Deixe que seus filhos encontrem as figuras ou objetos e expliquem como essas coisas nos ajudam a ficar prontos para encontrar o Salvador. Para encontrar o Salvador quando ele voltar. Vocês também podem cantar uma música sobre a segunda vinda, como Quando Jesus Voltar, em música para crianças, na página 46 a 47. Compartilhem uns com os outros seu amor pelo Salvador e seus sentimentos sobre a sua volta. Eu me emocionei muito em fazer essa dinâmica, porque eu sinceramente não esperava. Não esperava ter o resultado que eu tive, né? Foi assim, gratificante. Então vamos lá. Aqui no final, aqui tem um vídeo do Elder. Ai, caramba. Aqui tem um vídeo, preparação pessoal para encontrar com o Senhor. Ele é dos 12 apóstolos. Vou deixar o nome dele aqui porque eu não lembro de cabeça. E a atividade que pede no final da página é essa daqui, tá? Fica bem no final mesmo, tá? Você tá aqui, se você rodar pro final, tem aqui a página de atividade. E uma gravura da segunda vinda do Salvador. Então, eu comecei falando... tem outras gravuras aqui também. Então eu comecei falando com meu filho, né? Sobre preparação. Eu falei pra ele, filho, uma pessoa muito especial tá voltando. Sabe quem é? E primeiro ele falou que foi o tio dele, porque ele é apaixonado pelo tio e ele não vê sempre, né? Enfim, e aí eu falei pra ele, não é o seu tio. Essa pessoa super especial que tá voltando é essa pessoa aqui. E aí eu mostrei a gravura de Jesus Cristo. E ele falou, Jesus Cristo? Eu falei, sim, Jesus Cristo. E nós precisamos nos preparar para a sua vinda. Você sabe como que a gente se prepara? O que é preparação? Vamos começar do princípio, né? O que é preparação? E ele não conhecia bem essa palavra, né? Porque acabou de fazer 4 anos. Se você tiver numa classe que já entenda, beleza, pede para descrever um pouquinho, ou leva um trecho de algum dicionário, enfim. Mas aí eu falei pra ele, preparar é quando a gente começa a fazer coisas para algo importante. Para que no dia a gente não fique preocupado com nada, a gente simplesmente foca naquele evento importante. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui em casa? Essa árvore brilhante, árvore de Natal. Nós montamos o presépio, o papai decorou a varanda. Então a gente está se preparando para quê? Para o dia de Natal. Os presentes, a decoração, a comida. Então tudo isso nós estamos nos preparando para quando chegar o dia 25, né, que é o Natal, nós possamos fazer a ceia, nos reunir, se divertir, brincar, trocar os presentes, sem se preocupar em, nossa, e agora o presente? Esqueci de comprar o presente do Logan, esqueci de fazer o peru de Natal, esqueci de comprar o panetone, tem que montar a árvore ainda, sem ser um dia estressante. Então a gente se prepara com antecedência, né? As músicas que vem criando esse espírito de Natal, tudo contribui, né, para que no dia 25, no dia 24 e 25, nós não tenhamos nada para se preocupar, só para desfrutar. E Jesus Cristo, ele vai voltar. Assim como ele veio, né, quando eu montei o presépio, eu fui contando, eu gosto de montar o presépio aqui em casa, é uma tradição natalina, entre aspas, tá? Só para vocês entenderem, eu fui montando o presépio com aquele hino Natividade, sabe?
Se você não conhece, eu vou deixar também o link aqui na descrição. É um hino muito bonito e ele vai falando de cada personagem, vai meio que montando o presépio. Então, eu já tinha contado pra ele, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo, aquele evento e tal, e eu falei pra ele, então, Jesus Cristo ele vai voltar, só que dessa vez não como um bebezinho, como ele voltou a primeira vez quando a gente viu, quando montamos o presépio. Dessa vez ele vai voltar com grande honra e glória. E aí você pode mostrar uma gravura da vinda de Jesus Cristo. Eu mostrei essa gravura pra ele, falei em grande honra e glória, e mostrei a gravura da segunda vinda de Jesus Cristo que tem no livro de gravuras. Mas se você não tiver, você pode procurar na internet ou utilizar o livro de gravuras digital ou até mesmo a gravura que tem no final aqui do manual, tá bom? E aí, eu segui a sugestão do manual e eu fiz esse caça ao tesouro, né? E eu falei pra ele, agora o Logan vai saber algumas coisas que nós podemos fazer para nos preparar para esse dia tão importante, para esse dia tão uau, incrível. Então o que eu fiz? Eu peguei, tá? Só para vocês saberem como foi a preparação. Infelizmente eu não consegui gravar essa dinâmica, mas enfim, vocês vão entender como é que foi feito. Então eu peguei um pote de sorvete, milho ou feijão, tá? Não tem que ser um desses dois, não pode ser grão de bico porque é muito grande e nem arroz porque é muito pequeno. Então, e nem lentilha que também é muito pequena, tem que ser o milho ou feijão, tá? Peguei grãos de milho, que é o que eu tinha aqui em casa, e deixei uma distância. Então eu coloquei o pote aqui e deixei ele numa distância para poder jogar o milho dentro do pote. Só que para ele poder pegar esse milho, ele tinha que encontrar as gravuras. Ele encontrava uma gravura e ganhava um milho para poder jogar no pote. Vai fazer sentido, tá? Então, eu coloquei algumas gravuras, como ler as escrituras, fazer oração, ir ao templo, ir à igreja, obedecer ao papai e à mamãe, dízimo, que a gente já falou sobre isso. Coloquei templo, já falei templo? Eu coloquei algumas gravuras soltas pela casa, e aí então ele tinha que encontrar uma gravura, e aí ele ganhava o milho e tentava acertar o milho dentro do potinho. E ele conseguiu encontrar todas as gravuras, porque eu não deixei difícil, então ele conseguiu acertar, ele não conseguiu acertar, então ele ganhou todos os milhos, ele acertou acho que uns 3 ou 4 de todas as gravuras que eu coloquei, ele foi acertando, ele acertou 4. Enfim, por quê, né? Porque esse milho, ele representava uma gotinha de azeite das 10 virgens, né? As 10 virgens é a parábola, assim, mais utilizada para falar sobre a preparação, né? A preparar-nos para a vinda do esposo. Inclusive, a capa dessa semana é as 10 virgens, as loucas e as prudentes. Então o milho, conforme ele fosse fazendo as coisas certas, né? Representando que ele estava fazendo as coisas certas, ele ia gotejando. E aí o que ele poderia fazer com aquele milho? Ele poderia guardar o milho para ele, escondendo os talentos, como ele poderia multiplicar e jogar no potinho. Jogar no potinho é compartilhar, né? Então a gente compartilha, né, o evangelho, o testemunho, nossos dons, nossos talentos, caridade, enfim, todas as coisas. E aí ele foi, acertou 4 e tá tudo bem. E conforme ele foi acertando, a gente foi fazer festa, né? Você acertou, muito bem e tal. E aí eu falei, no final eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, conforme você foi acertando, você foi então multiplicando, né? Que é o que passa aqui no esboço, o Senhor, que é o que se passa aqui na página de atividade, né? Enfim, de vários lugares, é que aqui ele tem que pôr um pontinho onde ele mora e desenhar a bandeira do país. Mas enfim, e aí, guardar os mandamentos, e eu fui falando pra ele, eu falei, conforme a gente vai espalhando, né? A mamãe serviu missão lá na Bahia, o papai serviu lá em João Pessoa, seu tio serviu lá no Chile. Então a gente foi espalhando os nossos talentos. E é a mesma forma como você foi jogando milho. Isso, né? Além de você ter se preocupado em procurar as pistas, né? E ir guardando esses mandamentos, você também se preocupou em compartilhar.
e preparar não só a si mesmo, como outras pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Se ficou confuso, vocês me deixam aqui no comentário, que aí eu posso fazer um vídeo explicando melhor, ou refazendo essa atividade com meu filho filmando, tá? Eu não mostrei esse vídeo pro Logan, do apóstolo, porque ele é um vídeo longo, não é tão longo, mas pra ele é um vídeo longo, não tem música, não tem figuras, não tem nada, e ele, por ter 4, acabou de fazer 4 anos, né, mas ainda tá na cabeça de 3, não ia prestar atenção. Então, eu assisti esse vídeo e depois eu meio que resumi, peguei algumas frases-chave e falei pra ele. Aí a gente leu a escritura, nós lemos a escritura que pede aqui no manual, que fala assim: eu li o versículo 19 do primeiro bloco de escritura, seção 133, dos versículos 17 a 19, e o versículo 21, eu escolhi ler o versículo 19, e depois eu li o segundo bloco de escritura, eu li mais um versículo. O versículo 19 fala assim: portanto, preparai-vos para a vinda do esposo, sai para encontrá-lo. Então, quando o Logan saiu, né, e foi buscar as coisas que ele precisava fazer, como ir ao templo, as escrituras, dízimo, né, enfim, foi buscando cada uma dessas coisas, você fez exatamente o que o Pai Celestial pediu. Você se preparou e saiu para encontrá-lo, né? A gente encontra o Salvador quando nós já vimos isso, quando a gente se prepara para estar em lugares santos, quando nos preparamos, né, o nosso espírito, o nosso coração, o coração quebrantado e o espírito contrito, nós estamos nos encontrando com o Salvador. Só que aqui vai ser de uma maneira mais física, né? Assim, ele vindo mesmo. E aí o segundo bloco de escritura que eu li para ele tá na seção 133, os versículos de 19 a 25 e depois de 46 a 52. Se você tá numa sala grande, é legal que você leia todas as escrituras, né? Se reveze para ler, ou se a sua família tem crianças maiores, é legal que você se revezem para ler e vai explicando cada ponto. Mas, no meu caso, como só tá eu e meu bebê, né? Meu filho é de 4 anos, ele não sabe ler. E se eu ler muito é uma coisa cansativa, então eu escolhi algumas escrituras-chave, no caso 2 do primeiro bloco e do segundo bloco. Então eu escolhi o versículo 21, que fala assim: e a sua voz sairá de Sião, e ele falará de Jerusalém, e ouvir-se-á a sua voz entre todo o povo. Então, foi o que o Logan fez. Conforme ele foi jogando as gotinhas de milho, né, as sementes de milho, ele foi colocando em outro lugar, né? E conforme você colocava na água, ela fazia as ondas, então ela ecoava. Quando decidimos falar do evangelho, né, seja para um amigo, para um parente, seja nas mídias digitais, né, sociais, seja servindo como missionária de tempo integral, servindo como casal missionário, enfim, não importa a forma. Quando a gente decide falar do evangelho, nós estamos sendo como a voz do Senhor, nós estamos levando o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas, né? Convidando as pessoas a se chegarem a Jesus Cristo e também a se prepararem para a segunda vinda. E aí, o último versículo que eu li para ele foi o versículo 49. E tão grandiosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Então, né, aqui mostrando, e eu falei pro meu filho, esse versículo fala que Jesus Cristo, quando vier, vai ter tanta glória, vai ser tão grandioso, tão maravilhoso, que até o sol e as estrelas vão se esconder de vergonha de sua luz, né, de sua presença. Mas vai ser um dia incrível. E aí nós cantamos o último hino, né? Quando Jesus voltar. Na verdade, a gente cantou esse hino como o primeiro e eu cantei como o último também, porque pra ficar na memória dele, a repetição é mãe do aprendizado. E ele vai decorando também os hinos assim. Eu prestei o meu testemunho, né? Falando sobre a importância de me preparar.
de me preparar para tudo, na verdade, né? De me preparar para tomar o sacramento. A mamãe se prepara para tomar o sacramento, a mamãe se prepara para ir ao templo. A mãe se prepara para falar com o Loga para poder dar aula, né? Todo domingo, quando eu me tranco lá no quarto, eu tô ali fazendo as dinâmicas para toda semana a gente poder estudar as escrituras. O papai se prepara para dar mensagem de noite familiar, se prepara para ir trabalhar, se prepara para dar as aulas no quórum. Então tudo envolve preparação. Quando nós nos preparamos naquele dia que a gente, né, se preparou para aquele evento, para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa ter medo. Se estiverdes preparados, não temereis. E aí, depois disso, eu finalizei com o último hino e a última oração e foi o fim. Oi, gente, então tô aqui com o meu companheiro de edição. Sim. Não, olha. Então nós estamos aqui editando o vídeo. Eu percebi que o vídeo ele ficou com 59 minutos de duração. Um tempo muito longo. Então eu vou tentar o Loga. Espera, filho. Então eu decidi cortar ele em parte 1 e parte 2. Eu vou postar ainda hoje, tá bom? Mãe! Filho.